Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje é 1º de maio, um dia tão especial para nós de Sacramento, para nós do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. É o dia do nascimento do nosso querido professor Eurípedes Barçanufo. Este espírito que nos trouxe tantos exemplos, nos trouxe no exemplo, no pensamento, no seu trabalho do dia a dia, as verdadeiras páginas do Evangelho vivo. Nós hoje estamos aqui em profunda gratidão ao nosso querido professor Eurípedes. O Evangelho de hoje é a instrução dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, o mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje já habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraia a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então
Abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhoz, 1861. Queridos amigos, nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado e nos ensinado. E agradecendo a Jesus, ao nosso Mestre, por nos dar a oportunidade de conhecer essa doutrina divina que nos traz um novo olhar para a humanidade e para nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, ilumine a humanidade, fortaleça os corações amigos, e em especial no dia de hoje, ampare o nosso querido e amado professor Eurípides Barçanufo. Que a paz e a luz do seu amor revigore a nossa vontade de crescer e de vencer. Meus amigos, hoje é um dia tão especial para nós e foi por meio deste espírito querido Eurípides Barçanufo que nós passamos a compreender a grandeza da doutrina espírita em nossa vida, quando ele nos trouxe e tem trazido até hoje um olhar para a finalidade maior da doutrina espírita, como processo educativo de evolução do nosso espírito, um processo de amor que esse espírito vivenciou ao lado de Jesus por tantas reencarnações, servindo ao Mestre, martirizando em nome da fé, em nome da coragem. E nós percebemos que os tempos são chegados para que nós possamos ampliar o trabalho do Cristo dentro de nós. Jesus, que foi o iniciador da mais pura e sublime moral evangélica, ele vem nos ensinar que fora da caridade nós não podemos crescer. Por isso que ele nos ensinou: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, e nos disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meus queridos irmãos, como hoje é um dia diferente para nós de sacramento, nós gostaríamos de trazer-lhes uma mensagem do nosso querido professor para todos nós que agora estamos juntos ouvindo o Evangelho, para que possamos nos posicionarmos melhor diante desse momento em que os Espíritos tudo têm feito para nos auxiliar a sentir a grandeza desta hora para servir o nosso Mestre Jesus. Ele nos diz: meus irmãos, a aurora de luz deixa seus raios abrasadores sobre todos que vêm despertando ao longo dos milênios. A evolução é um processo sublime que está na dependência dos atributos do espírito. Nem sempre se compreende ainda o esforço que cada um realiza
para sair dos torpores inquietantes que atormentam a consciência. A poeira do tempo tem pairado sobre muitos, abatendo-os neste momento de grande transição, a que todos submetem. É preciso confiar na bondade excelsa do Pai. O movimento divino é contínuo e ininterrupto. Cada tempo tem a sua conotação, demonstrada pelo esforço realizado pelas falanges de espíritos compromissados com a restauração das oportunidades que surgem para todos os filhos do Pai. Grandes necessidades pairam sobre todos. É preciso compreender a força da luz divina que vem modificando os campos sombrios da consciência, que acorda lentamente, voltando seus olhos para Deus, num olhar perquiridor, rogando-lhe o amparo e compreensão para suas dores e para suas inquietações profundas e que pedem solução. A terra move-se e transforma-se constantemente, tanto no seu aspecto físico como em outros aspectos, que aos outros compete realizar. Intensifica-se o trabalho de manutenção da psicosfera fluídica do planeta, dando-lhe novas características para que ele se torne um planeta de regeneração. Há um enorme movimento divino, acompanhado pelos espíritos encarregados das expressivas mudanças geológicas do globo terreno, para que o planeta possa receber irmãos de outras paragens celestes, que nele reencarnarão, contribuindo com suas elevadas condições morais, retiram lentamente muitos espíritos do estado de acomodação em que se encontram. Como o trabalho é para todos que desejam o bem-estar da humanidade, ingressamos neste movimento sublime, rogando ao nosso governador-geral Jesus que nos permita, ao lado de outros abnegados servidores, cooperar com o trabalho do despertar das consciências, em sinal de nossa gratidão a esse Espírito querido que trouxe luz à nossa razão. Contemplados com a sua aprovação, temos procurado viabilizar um pequeno trabalho de amparo aos nossos queridos irmãos brasileiros. Irmãos que recebem o nosso carinho e respeito por termos tido várias oportunidades juntos desde a velha Gália. Neste movimento ascensional, todos crescerão, uma ou de outra forma. Afunila-se a ampulheta do tempo para abrir novas experiências a todos que desejam receber Jesus em seus corações. As lições do Mestre removem nossas incompreensões e sustentam a nossa esperança. Aqui estamos mais uma vez, convidando-os a caminharmos mais algumas milhas juntos, até que possamos efetivamente fazer nossas ofertas ao Senhor. Desejamos criar novas referências em suas consciências, como sinal de respeito às lições divinas, em gratidão ao trabalho inovidável de nosso Senhor Jesus, que nos aponta o caminho do reino de Deus. Para entrarmos nesse reino, é preciso retirar o pó de nossas inquietudes para prosseguirmos sem medo e com segurança. Este é o nosso convite para mais um tempo de reflexão sobre o bem que o Evangelho produz em cada um. Estaremos juntos. Caso haja queda por parte de algum irmão, creiam, estaremos estendendo nossa compreensão a ele
e tudo faremos para erguê-lo com a mesma alegria de sempre. A hora é chegada para todos que desejam entrar no reino de Deus. Paz e compreensão, esforço e coragem. Juntos criaremos novas marcas de luzes em nossos espíritos, reverenciando nossa gratidão ao Mestre dos Mestres, Eurípedes Barçanufo. Queridos amigos, com esta mensagem de Eurípedes, convido a todos a refletir no seu papel diante desse momento em que estamos vivendo. Como nos diz Allan Kardec, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realize o progresso que estão nos desígnios de Deus. Esse progresso, ele acontecerá na nossa intimidade espiritual. O convite do nosso querido professor Eurípedes é para que todos nós criemos, dentro de nós, as marcas indeléveis do Cristo em nosso pensamento e reverberando em todo o nosso contexto perispiritual, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos convidou. Brilhe vossa luz. Eurípedes Barçanufo. Este espírito que brilhou a sua luz, pelo esforço, pela renúncia, pela abnegação de seu espírito, pela dedicação plena ao Cristo em tantas reencarnações, nós, que hoje estamos reencarnados no Brasil, temos a grata alegria de receber estas orientações que o professor vem nos ensinando, trazendo para nós uma metodologia que nos faz compreender e dar direcionamento à doutrina espírita para o ser espiritual que nós somos. Hoje gostaríamos de rogar a Jesus em favor deste nosso caríssimo irmão, desse benemérito servidor do Cristo Jesus. E a ele, junto ao Mestre, que pedimos nesta manhã que nos envolva nas vibrações do seu Espírito e que esta equipe generosa que em seu nome tem tanto nos sustentado, ajude-nos com o passe, revitalizando as nossas energias, fortalecendo os nossos pensamentos no bem, ensinando-nos a amar para sermos amados, perdoar para que sejamos perdoados. Eurípedes, que a sua abnegada generosidade sustente os nossos corações nesta manhã, que fluidifique as nossas águas, para que nós sintamos o amor dentro de nós. Receba com muita gratidão de todos nós, companheiros que agora compartilhamos deste horário do Evangelho. Receba as flores do nosso coração. Receba a nossa gratidão e leve a Jesus todo o nosso apelo de amor pela humanidade. Que Deus te abençoe, querido irmão, e que a paz divina glorifique em nossos corações, hoje e sempre. Amigos, que o Grupo Espírita em Festa possa chegar até o seu coração e que nossas vibrações envolvam-os em esperança, em fé e em coragem. Que assim seja. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados por este Espírito. Esse é o desejo de todos nós do Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.